Hebreus capítulo 10 é uma leitura longa, mas necessária. Eu pensei em só pensar alguns textos, alguns versículos, mas eu preciso ler ele inteiro para que você tenha um entendimento maior sobre o tema. Para quem não estava aqui da outra vez que eu preguei sobre Hebreus, tem algumas pessoas que não estavam, só para você entender o contexto, a carta de Hebreus, que não tem um autor definido, sabemos que é alguém judeu, muito profundo conhecedor da Torá, das escrituras do Antigo Testamento, que ele cita pelo menos 83 vezes o Antigo Testamento, ele fala com muita propriedade de todas as leis do Antigo Testamento. E ele escreveu essa carta cerca mais ou menos de 70 anos depois de Cristo, depois de Jesus ter vindo à Terra, morrido, ressuscitado. E esse povo, para quem ele escreveu, eram cristãos judeus. Então, judeus que deixaram o judaísmo, se converteram a Jesus Cristo e agora estavam debaixo de perseguições, de grandes perseguições. E aí eles estavam começando a enfraquecer na fé. Alguns deixaram a fé e outros começaram a querer pensar voltar para o judaísmo, até debaixo de pressão dos judeus, os patrícios deles, né, cobrando isso, e queriam também trazer o judaísmo para dentro do evangelho. Então, esse autor se dedicou, 13 versículos tem a carta de Hebreus, ele se dedicou a fortalecer a fé dos irmãos que estavam fracos, pensando em desistir por conta da pressão e da perseguição. Então ele começa desde o capítulo 1, ele se propõe a comparar, ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso significa entre a antiga aliança e a nova e definitiva aliança, que foi através do sangue de Cristo derramado na cruz. Então ele começa a mostrar que largar o evangelho e voltar para o judaísmo era retroceder e voltar para algo que passou, que está lá atrás. Nosso Deus é um Deus do hoje. Deus, ele no Antigo Testamento a gente vê ele falando muito sobre Marcos, Marcos de marcar, né? Ele falava, levanta uma pedra aqui para lembrar que aconteceu tal coisa nesse momento. Deus fez um livramento, levanta aqui um altar para lembrar, que era para o povo lembrar do que Deus vinha fazendo na vida deles, e ele foi ensinando os pais passarem para os filhos, de geração em geração, a palavra, para que não se esquecessem da palavra de Deus. E o Antigo Testamento o autor aos Hebreus diz que ele é como se fosse uma sombra daquilo que Deus já tinha planejado antes da fundação do mundo, que era o plano perfeito de Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo. Mas ele vem se revelando na Bíblia gradativamente, né? Então ele fez este modelo, é um modelo no Antigo Testamento, daquilo que ele iria realmente fazer. Então, todas as pessoas do Antigo Testamento, os profetas, todos eles foram anunciando algo que iria acontecer. Mas eles não vivenciaram isso. Nenhum deles chegou a viver e ver o Messias prometido chegar. Todos foram recolhidos antes. Mas a gente vê no capítulo 11 de Hebreus que esses que creram na promessa, porque Deus é um Deus justo, os que creram na promessa foram salvos. Porque a gente pode se perguntar, mas não tinha Jesus, o que aconteceu? Eles foram salvos mediante a fé na promessa. Então, os profetas pregavam sobre algo que eles desconheciam, eles não sabiam que ia acontecer. E o autor aos Hebreus se dedica a falar isso. Como que vocês vão voltar para algo que era só uma sombra, era um protótipo, uma maquete, né, do que Deus iria fazer? Estamos numa nova aliança, vocês vão voltar e regredir, abandonar a fé. Ele vem falando desde o capítulo 1, comparando a Jesus e mostrando a soberania de Cristo em relação aos profetas, em relação a Moisés, em relação aos sacrifícios de animais. Ele vem comparando e mostrando que o Senhor é superior, que ele está acima. E aqui no capítulo 10, ele vai falar sobre o sacrifício definitivo, ele fala aqui sobre a nova aliança, e dentro desse capítulo ele traz algumas coisas, e a maior ênfase é o fortalecimento da fé, e uma chamada de atenção
ele em algum momento traz um consolo, no final ele traz um conforto, um consolo, mas no meio do texto aqui ele traz uma repreensão bem dura. E por isso nosso coração precisa estar preparado para entender que o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus também, ele separa os que são seus, e aqueles que escolhem não vir para o Senhor, ele não tem nenhuma dificuldade em falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Esse é o nosso Deus, porque ele é santo e justo. Então ele não faz diferença, ele jamais macula a santidade dele em detrimento do homem. Amém? Até aqui deu para entender o contexto? Então vamos ler. Eu vou lendo e vamos explicando. Versículo 1 diz assim, a versão que a gente vai usar aqui é a King James, e diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Então, esses dois versículos, ele já começa explicando que aqueles sacrifícios, eles eram repetidos ano após ano, e se eram repetidos ano após ano, é porque precisava ser purificado continuamente. Ou seja, não foi definitivo, não era uma pureza, uma purificação como é a de Cristo, que é eficaz e é para sempre, é eterna. Tinha que ser repetido ano após ano. Então ele até faz uma pergunta: eles teriam que oferecer outra vez, ano após ano, se eles tivessem realmente sido purificados? E aí no 3 ele diz: contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E olha então o que ele está dizendo: além de não purificar completamente, ele trazia a lembrança dos pecados. E isso é muito importante, que mais na frente a gente vai ver Deus dizendo, ele já havia dito em Jeremias, e nós vamos ler, e ele vai dizer aqui também no texto de aos Hebreus, que quando o Senhor nos perdoa, ele esquece aquele pecado. Esse pecado ele não é lembrado. Nós aqui ficamos nos culpando, carregando culpa, a gente pede perdão pela mesma coisa várias vezes, coisa lá de trás, Deus já esqueceu. Irmão, se você pediu perdão de verdade, você confessou e realmente você se arrependeu, o Senhor te perdoou. Não importa o que você tenha feito. Mas eu saí dos caminhos do Senhor, eu fui para as drogas, eu me prostituí, mas você voltou, se arrependeu, pediu perdão, o Senhor te perdoou. O sangue de Jesus Cristo te perdoou, te purificou de todo o pecado. Então ele está mostrando aqui que lá, se eles voltassem para o que eles queriam voltar, aqueles sacrifícios faziam o povo lembrar de novo do pecado. Então, pensa você que tem uma mágoa do passado. Cada ano você ia lá e tinha que relembrar aquela dor para fazer de novo oferta de sacrifício. Deu para entender? Então, no versículo 5, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, e aí palavras do Senhor Jesus: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Esse versículo, essa passagem aqui, é uma passagem que está no Salmo 40, nos versículos 6 a 8, escrito por Davi. E Davi ali estava falando sobre ele, quando diz: o meu nome está escrito no livro. Alguns pensam, é o livro lá de Apocalipse. Não, era o livro que todo rei tinha que ter uma cópia das leis. E Davi está ali falando sobre isso. Mas vamos dar uma lida
como está no Salmo 40, porque tem uma palavra que difere e que aí aqui sim aponta que Davi, apesar de estar naquele momento falando acerca dele, estava apontando para Cristo, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, aqui no que nós lemos diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Vamos lá no Salmo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. No lugar dele falar um corpo me preparaste, ele disse, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres, e aí o restante ele continua igual. A diferença é entre aqui, Davi colocou, abriste os meus ouvidos, e quando Jesus refere-se a esse salmo, ele diz, um corpo me preparaste. O que isso significa? Que o Senhor Jesus, Davi aqui quando estava falando, estava apontando para Cristo, e o Senhor Jesus está dizendo aqui para o Pai, o ouvido e o corpo, nós somos, né, uma coisa só. Davi falou só do ouvir, e o Senhor Jesus está aqui dizendo, eu ouvi e aceitei o desejo do Senhor de ir e me sacrificar, e o Senhor me preparou o corpo para que eu pudesse oferecer em sacrifício. Então é isso que Jesus está dizendo, um corpo me preparaste, por isso que saiu do ouvir para o corpo, porque agora é o corpo que o Senhor Deus preparou para que Jesus Cristo viesse à terra. Deu para entender? Amém? Amém? Se não entender, fala, não entendi não, irmã, que é para a gente sair daqui entendendo. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos, versículo 8, tá? E ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Fala muito sobre Deus não se agradar, né, dos sacrifícios e ofertas. Aí você pode perguntar, mas não foi ele mesmo que instituiu? Sim, mas lembra-se que era uma sombra. E o que Deus sempre quis mesmo, na verdade, era obediência. Jesus fez o quê? Obedeceu. No capítulo anterior de Hebreus, a gente vê Jesus falando, o texto falando que Jesus aprendeu pela obediência. Então, a obediência ao que Deus sempre quis e continua querendo até o dia de hoje. Por isso que os sacrifícios eram para simbolizar que precisava haver derramamento de sangue para ser purificado do pecado. Só que lá no Antigo Testamento, esse pecado ele era encoberto. Agora, no tempo da aliança, depois da morte de Jesus, o pecado é retirado, apagado, lançado fora, Deus esquece. Por que tinha que ser um derramamento de sangue? Por que as alianças que o Senhor fez foi com derramamento de sangue? Porque no sangue está a vida. O sangue representa a vida. Por isso que tinha que ser derramado sangue, para que tirasse da morte para a vida. Entenderam isso? Por isso é por derramamento de sangue. Mas Deus não se agradava do sacrifício em si. Por quê? Porque a pessoa chegava lá, pecava e fazia, tem que oferecer o quê? Um pombo? Oferecia o pombo, tá bom. O ano que vem ele vai lá com o mesmo pecado, com a mesma dor, lembrava de... O que está acontecendo ali? Nada. Está sendo coberto aquele pecado provisoriamente. Por isso que quem foi salvo no Antigo Testamento foram salvos os que creram na promessa do Salvador, porque aqueles que não iam ali de coração oferecer aquele sacrifício, não estava acontecendo nada de purificação. E aí a gente vê isso em 1 Samuel, esse texto que Jesus está falando sobre ele não se agradar de sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse é o famoso texto que ele fala para Saul, quando Saul desobedece a Deus e oferece sacrifício, sendo ele não podendo oferecer sacrifício, que ele não era sacerdote, mas ele quis justificar que estava fazendo para Deus e estou oferecendo um sacrifício. Então Samuel traz esse texto para Saul, falando que se Deus, por um acaso, se ele tinha prazer em holocaustos, mas sim em obediência. E aí no versículo 9 ele diz, então completou, aqui estou,
vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Jesus Cristo cancela o primeiro padrão, que é a lei, para estabelecer o segundo, que é a graça. Hoje nós vivemos na graça, e o Senhor fez isso por nós. O versículo 10 diz: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Aqui está a diferença. Feito de uma vez por todas. Jesus não tem que, ano a ano, se sacrificar de novo. Ele fez por uma vez por todas. No versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados, como eu disse. Nunca podem remover os pecados. No 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E olha que interessante, ele fala primeiro do sacerdote que tinha que ir dia após dia, fora o anual, e esses sacerdotes, eles permaneciam em pé, o tempo todo ali trabalhando. E aí ele faz o paralelo e diz que Jesus ofereceu uma só vez e sentou à destra do Pai. Agora, ele não é esse sacerdote que tem que ficar em pé ali todo dia repetindo o sacrifício. Ele está sentado à destra do Pai porque ele já removeu os pecados de uma vez por todas. E está sentado lá, esperando o momento de vir nos buscar. Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés, como está também em Salmo, a promessa que o Senhor faz. 14. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados, por toda a eternidade. E disse igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente na sua mente. Veja que aqui a gente tem a Trindade. Deus Pai que fez o plano, Jesus Cristo que obedeceu e falou, estou aqui, eu vou cumprir, e ele agora traz o Espírito Santo. E isso já foi falado anteriormente em Jeremias. Vamos ler, se você puder abrir e olhar aqui no telão. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Aqui é Deus prometendo, fazendo essa promessa que está se cumprindo aqui, onde Hebreus está falando. Ele prometeu, depois de tantas alianças, de tantas vezes o povo cair, pecar, levantar, Deus perdoar e pecar de novo, Deus então fez uma promessa, falou através de Jeremias algo que iria acontecer, que ele não mais colocaria, a palavra dele não mais seria pregada, passada de pessoas em pessoas, mas ele agora escreveria a palavra dele no coração. Eis que guardarei as minhas palavras no coração do homem, na sua mente. E agora não vão precisar mais ficar passando de um por um, porque eu me farei revelar, eles todos hão de me conhecer. Então o nome do Senhor hoje é conhecido em todo o mundo, porque ele escreveu a palavra no coração. Vamos ler o que está escrito. Jeremias 31, do 31 a 34. Eis aí vem dias, já aconteceu, graças a Deus, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Qual é essa nova aliança? Aliança do sangue de Cristo derramado na cruz, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Glória a Deus. Então veja que foi falado em Jeremias. Isso é prova de que as promessas de Deus são cumpridas. Ele falou lá
do livro do profeta Jeremias, e a gente viu se cumprindo aqui. No versículo 15 ele diz, no 16, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis, que a gente leu agora, no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. 18, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. De uma vez por todas foi perdoado, então não precisa mais oferta de sacrifício. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. 19, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Aqui ele começa a fortalecer, Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, em letra maiúscula, porque é Jesus, ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Antes, os sacerdotes que entravam no Santo do Santo uma vez por ano, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora ele está dizendo, irmãos, sendo assim, entrem com confiança, entrem com determinação, porque você tem direito, você tem acesso ao Santo do Santo por causa do sacrifício de Cristo. Ele está aqui fortalecendo a fé dos irmãos, dizendo, agora você não precisa esperar que um sacerdote vá, mate um animal, você não precisa pedir para o pastor orar para você ser perdoado. Agora você pode entrar no Santo do Santo. É o maior lugar, é o lugar mais alto, é o Santo dos Santos, que é adiante da presença do Senhor. Você pode adentrar neste lugar pelo vivo caminho, através do sangue de Cristo. O que significa isso? Quando eu oro, o Senhor Jesus, que é o vivo caminho, faz a intercessão diante de Deus Pai, dizendo, eu já paguei o preço. A Neide vai orar, o Senhor Jesus chega e fala, eu já paguei o preço por ela. Ela já está purificada, justificada pelo sangue de Cristo. Então o Senhor recebe esta oração e envia a resposta. E no meio disso está o Espírito Santo, gemendo com gemidos inexprimíveis, traduzindo as nossas emoções e sentimentos que a gente às vezes não consegue expressar. O Espírito Santo traduz gemendo com gemidos inexprimíveis. Então, o autor aos Hebreus está convocando, entrem no Santos dos Santos com confiança, você não precisa, irmão, não tema chegar diante de Deus porque você pecou. Não tema, desde que você confesse o seu pecado, não faça o que muitos fazem. Eu estou em pecado, então não vou orar. Não, começo a ficar em casa e a gente pergunta o que está acontecendo. Não, que eu primeiro preciso me acertar para depois... Irmão, se for esperar se acertar, aí você vai morrer. Você vai morrer. Você não precisa esperar para se acertar. Você vai se acertar na presença de Deus, porque Ele te deu acesso. Jesus morreu para te dar acesso a isso, para cada vez que você pecar, Ele te perdoar, porque Ele disse, eu não me lembrarei mais. É você que fica lembrando, mas eu fiz, mas Jesus já esqueceu. Para de viver no passado. Jesus é hoje. Todo dia é hoje para Deus. Todo dia. Por que Ele te dá o presente? Para você viver no presente. Os marcos do passado são para a gente olhar e ver o que Deus fez por nós. A transformação que Deus fez, de onde Deus nos tirou. É dessa forma que a gente deve olhar para trás, não olhando, eu pequei lá. Não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não se lembra dos seus pecados. Desde que você os confessou, você é perdoado. Se você fica na sua mente, eu não vou orar porque eu perdoei, você está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não tem poder para purificar o seu pecado. É isso que você está dizendo. Então é preciso crer. Quando a gente fala crer em Jesus, isso significa crer em Jesus. Às vezes a gente fala que crê em Jesus e passa anos na igreja, é capaz de você viver a vida toda na igreja, e quando Jesus vier você não subir porque você achava que cria. E quando foi que eu deixei de crer? Quando você ficou preso no seu pecado, dizendo, mas eu fiz tal coisa. Você não está crendo que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. E que o Senhor está dizendo, dos seus pecados eu não me lembro mais.
Receba isso no seu coração. Não é que com isso a gente agora vai falar, posso pecar que Deus não se lembra. Deus sonda o coração, conhece a verdade do seu coração, é preciso ter arrependimento genuíno, confissão do pecado. Tá bom, mas amanhã eu pequei de novo. Peça perdão de novo. O Senhor sabe que a gente vai pecar, vai pecar, e Ele vai perdoar. Ele fazia isso em Israel. Não é essa a história do povo de Israel? Peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa. É a mesma coisa. Sabe quando a gente fala, filho é tudo igual, só muda de endereço? Os filhos de Deus são iguais. Só muda de cidade, de país, de estado, de época, de lei. É a mesma coisa. Então Deus já sabe que você vai pecar. Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Mas ele serviu a ceia para Judas. Antes do momento da traição. Ele já sabia. Ele falou, está aqui na mesa aquele que vai me trair. E serviu, fez questão de servir na mão de Judas. Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo, avisou a Pedro que ele ia negá-lo. Não sabia? Mas chamou Pedro para ser seu discípulo e era um dos 3 mais próximos. Porque Jesus não vê você como você está, não vê você pelo seu pecado. Jesus não te define pelo seu pecado. Ele define por quem você é, por quem ele chamou, por quem ele sabe que vai fazer em você. Ele sabia que Pedro ia ser um grande homem de Deus, que a igreja ia andar a partir de Pedro, porque Pedro era um grande líder nato. Então Jesus viu os pecados de Pedro, mas não definiu Pedro por aquilo. Ele definiu por aquilo que ele sabia que Pedro nasceu para ser, que o Senhor Deus escreveu os dias dele. Irmãos, Deus sabe os seus dias todos. Está escrito, antes de você nascer, está lá no Salmo 139, ele escreveu todos os seus dias. Ninguém pega Deus de surpresa. Então, não se preocupem que, mas eu pedi perdão hoje, amanhã. Desde que isso não seja que você agora está zombando com Deus, quando Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é por causa disso que a gente agora vai viver pecando, porque ele diz, porque você já está morto, já está crucificado com Cristo. Se você está morto, você não tem que estar pecando, porque você morreu para o mundo. Aí, se eu estou pecando deliberadamente, com essa de, o Senhor já sabe que eu vou pecar, então... Não, aí Deus de Deus não se zomba. E você não engana Deus. Aí você vai conhecer a mão de Deus que pesa. A gente está falando aqui de pessoas, seres humanos normais como nós, que vamos pecar, porque nós somos humanos. A gente peca por pensamentos, palavras e obras, diz a Bíblia. A gente já, se brincar, acorda pecando. Então, não deixe de se aproximar de Deus porque você pecou. Mas é que essa semana eu fiquei irada, eu não meditei nem um dia na palavra, eu discuti com o filho, com o neto, com o vizinho, eu estou 2 semanas sem orar. Tá bom, se arrependeu? Então agora fale com o Senhor, peça perdão e tá tudo certo, Deus apagou. Continua andando para frente. Amém? Vamos lá no versículo 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura. Essa consciência culpada, ele fala por conta dos sacrifícios que eram feitos, né, através de animais, que eles tinham essa consciência culpada. E agora não tem mais essa consciência culpada porque o Senhor nos libertou. E aí ele fala do corpo, os nossos corpos lavados com água. E esse corpos lavado com água, não é que vai ser lavado com água e aí ele vai estar limpo e do pecado. A purificação é por dentro. Mas o Senhor faz uma pré-figuração, e isso a gente vai ver no livro de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. O autor aos Hebreus está citando um texto do Antigo Testamento, mas a gente vê Pedro falando sobre isso. Olha lá. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava
a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Olha a palavra de Deus, veja se não é para amar essa palavra, como ela é coesa. Pedro está falando da arca de Noé. Quem lembra de Noé, gente? Já ficou lá em Gênesis. Pedro está falando de Noé, a gente acha que as coisas estão lá por acaso. Ah, não, o que aconteceu ali? Não, ali foi uma aliança que Deus fez com Noé, matou todo mundo e pôs os bichos lá, a família dele, e aí a partir dali nasceu uma nova geração. É isso a história, morreu. Não, vamos ver o significado aqui. Nada que está na Bíblia é por um acaso, nada. O apóstolo Paulo fala, tudo que está nas Escrituras é para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento. Olha o que está por trás da história da Arca de Noé. Vou ler de novo, porque não é possível, eu quero que você precisa entender isso e falar, Deus, como a tua palavra é linda, eu quero estudar a tua palavra. O meu desejo, o meu anseio, o meu pedido dia e noite sem cessar é, Senhor, faz a tua igreja amar a tua palavra, Senhor. Faz a tua igreja entender que sem a tua palavra, abre aqui, por favor. Sem a tua palavra, a gente não chega em lugar nenhum. Olha aqui, ó. Arca de Noé. Vamos entender o que aconteceu a Arca de Noé. Lembra que aqui no 22, obrigada. No 22 ele disse aqui, ó, em Hebreus, né? Portanto, acheguemos-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, porque a gente lembra que no capítulo seguinte ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo os corações aspergidos, coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então, o coração vai nos purificar da consciência culpada. E aí ele diz, e os nossos corpos lavados com água pura. Agora veja 1 Pedro 3, 20 e 21, que eu fico passada com a palavra de Deus. Olha aí. Os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, os quais ele está falando lá do povo, né, da antiguidade, os quais Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Eu acho engraçado que ele diz, Deus pacientemente aguardava a construção. Deus criou um mundo falando, haja. Mas ele estava esperando pacientemente a construção da arca, porque pensa naquele tempo como era construir uma arca do porte que era a Arca de Noé. E Deus ficou pacientemente esperando. Agora, olha aqui para mim. Eita, que a revelação veio agora. Olha aqui para mim. Deus esperou pacientemente. Ah, Senhor. Olha, essa veio agora, desceu do trono agora. Deus esperou pacientemente a construção da Arca de Noé. Eu vou repetir. Deus esperou pacientemente a construção da Arca de Noé. O Deus que disse, haja. E tudo foi criado. Ele esperou pacientemente ser construída. Por quê? Porque aquela geração tinha que ser salva para dar continuidade ao novo tempo. O que Deus está fazendo que Pedro diz também? Que ele não está demorando em vir como muitos pensam, mas ele está sendo longânimo, paciente, esperando até que todos sejam salvos. Aleluia, glória a Deus, Deus é lindo, glória a Deus, obrigada, Senhor, louvado seja Deus. Versículo 21, ele falou, a saber, né, no final do 20 ele diz, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. 21, que prefigurando o batismo nas águas, viu, irmã Karen, irmão Gustavo? Batismo nas águas. Agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Ou seja, o resultado de uma boa consciência. Por isso que a gente fala, é pecado se eu não me batizar por causa do texto. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Batizado, mas é pecado não ser batizado? Não está dizendo que não é pecado, mas olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Por causa da sua consciência, resultado da sua boa consciência para com Deus. Se eu criei em Jesus, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, minha consciência está santa com Jesus, estou de boa consciência com Jesus, por que eu não vou me batizar? Se é uma prefiguração da limpeza do corpo, o Senhor está dizendo que é uma simbologia, Deus está usando como um símbolo da purificação do corpo.
A semelhança do que foi feito com a Arca de Noé, nós acabamos de ler. Entenderam o batismo nas águas? A importância? É preciso se batizar nas águas. É importante para Deus que você se batize nas águas. Você está ali mostrando que a sua consciência com Ele está ok, que você entendeu todo o plano de Deus. E além do mais, você ali está simbolicamente matando o velho homem, ressurgindo um novo homem, e está publicando, fazendo isso publicamente, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, seguindo no 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vou repetir, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Qual confissão? De que eu creio em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente aceita Jesus, o que é que a gente faz? Uma confissão de fé que chama, não é isso? Então ele diz aqui, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. É fiel quem? A mim? Não. É fiel à promessa dele, à palavra dele. 24. Consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Olha aqui Deus falando que é importante o corpo. Que no capítulo anterior ele já fala sobre isso também. Aí ele diz no 25, não abandones a tradição de nos reunirmos como igreja. Como é, Deus? Deixa eu ler de novo. Não abandones a tradição de nos reunirmos como igreja. Não abandones a tradição de nos reunirmos como igreja. De nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Aqueles que dizem, vou assistir o culto pela internet. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus não fez a gente para andar sozinho. Nós precisamos ser um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Como que eu vou ser corpo? Se o corpo está aqui, eu que sou um membro do corpo, está o corpo aqui e a perna está lá em casa vendo o culto pelo YouTube. Você tem que estar no corpo. E para fortalecer a fé do irmão, para se motivar, ele falou aqui, se motivarem mutuamente. E aí ele diz, quanto mais vedes, o que ele está dizendo? Principalmente agora que os dias estão vindo, o dia está chegando, agora que você precisa mais se fortalecer, irmão, porque você, olha, estando com Deus está difícil, imagina sem Ele. E é aqui no corpo que a gente se fortalece, que você ouve um testemunho, você se fortalece, você ouve uma pregação, você se fortalece, uma irmã te abraça ali no fim do culto, Deus usa uma irmã ali num dom espiritual, que os dons espirituais são para a edificação da igreja, é por isso que tem que estar junto, para fortalecer a fé. Você não consegue se firmar na fé servindo a Deus em casa. Não, mas em casa eu ponho meu louvor, faço meu devocional, depois eu vejo 5, 6, 10, 20 pregações diferentes. Das 10 pregações, 11 são heresia, porque tem um monte de profeta aí vindo não sei de onde pregando nos YouTube da vida. A pessoa não conhece a palavra de Deus, porque nem congrega, aí não sabe filtrar e fica engolindo lixo e achando que está crentão. O dia se aproxima, aí você vai ver se você estava crente de verdade. É bom que você se corrija a tempo. Vamos lá. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, agora presta atenção que essa parte é a parte que o autor não sou eu não, tá? Não vem brigar comigo não, é o autor que vai bater agora. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício, pois, pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morreram sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá
Quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Tá pensando que é brincadeira ser crente? Vamos entender isso daqui. Eita, eu me desviei e voltei para Jesus. Está dizendo ali então que eu não tenho mais... Não. Aqui ele está falando claramente. A pessoa que entendeu, que compreendeu, aceitou, se entregou para Jesus, reconheceu que o sangue de Cristo purifica, tudo bonitinho. Aí ele resolve deliberadamente viver no pecado. Ele abandona a fé. Aqui ele está falando algo mais próximo da apostasia. Ele apostata da fé dele. Aí ele vai viver a vida como ele quer. Então ele diz que essa pessoa está pisando aos pés do Filho de Deus, ou seja, está desprezando, no sentido de um desprezo. E aí ele está ofendendo a pessoa de Cristo, ofendendo o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, para ele, o texto diz que não há mais como fazer sacrifício, remissão de pecado. Por que não há mais? Por quê? Olha a explicação. Não tem mais, mas como? A pessoa desviou, não tem mais jeito dela voltar? Se ela apostatou da fé, ela está dizendo, não acredito nisso aqui, que o sangue de Jesus purificou, que ele me salvou, eu acreditei lá atrás, mas abandonei, agora eu sou agnóstico, agora eu sou ateu, agora eu sou sei lá o quê. Aí um dia ele resolve voltar. O texto está dizendo que se essa pessoa entendeu, escolheu acreditar que o sangue de Jesus não purifica, que não tem nada a ver essa história, e os sacrifícios que eram oferecidos antigamente para a remissão de pecado já saiu de circulação, não se usa mais, que a gente está agora na graça, como esta pessoa vai ser redimida? É isso que o autor está dizendo. Qual é o caminho da redenção dela? Se o único caminho para ser redimido é o Senhor Jesus. Entenderam? E aí ele diz que o nosso Deus é um Deus vivo, e a ele pertence a vingança, e ele diz, tem uma outra versão que diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele diz, vai chegar o dia do juízo. Então agora a pessoa está vivendo aí, coisa que crente, que eu já fui da igreja, aí sai da igreja acabando com a igreja, eu fui com a igreja e foi isso e aquilo, destrói a igreja, que Jesus nada, e contam lá uma historinha que Jesus morreu, a pessoa apostata da fé e vive achando que está lindo. Mas vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. Aí nesse dia, ele vai ver que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, isso é muito, muito sério. Quando você pensar em falar, eu estou aqui pensando em sair, desistir de Deus, lembra que vai haver o dia do julgamento. E é pior você não ter sabido antes do que você saber e abandonar. Porque se você não sabia, você estava no tempo da ignorância, mas agora você sabe. Você já sabe que Jesus deu a vida por você, que ele te salvou, que ele se sacrificou para você ser salvo. E aí você vira as costas para isso. Aí o Deus está dizendo, você está pisando nos pés do Filho de Deus. Deus não vai deixar barato não, porque Jesus pagou um preço muito alto. É isso que o texto está dizendo. Entendemos? Muito bem. Ainda bem que a Bíblia não sou eu, glória a Deus. Aí vamos aqui no 31, no 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Agora ele vem trazendo a graça. Olha só, esses irmãos estavam em perseguição. Agora o autor vai falar para eles, gente, vamos lembrar de que vocês um dia creram e passaram por sofrimentos e suportaram. Ele diz isso no 32, e no 33 ele diz, algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos.
Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. O que ele está dizendo? Gente, meninos, presta atenção. Vocês não lembram que lá, a gente está falando aqui do quê? Primeira essência, meu jardim partiu. A gente está falando do primeiro amor. Está falando, gente, volta para o primeiro amor. Lembra quando vocês creram? Quando foi pregado, vocês creram? Vocês suportaram coisas terríveis, perseguição. Vocês viram seus irmãos sendo perseguidos, ajudaram eles, fortaleceram a fé. Vocês tomaram de vocês os seus bens e vocês deixaram porque vocês entendiam que tinham bens duráveis, eternos. Vocês abriram mão do leva, porque eu creio que eu tenho algo maior esperando por mim. É isso que ele está dizendo. Exatamente isso que ele está dizendo. Vocês viveram tudo isso, abriram mão dos bens, deixaram que levasse, foram perseguidos por amor, por crer em Jesus, sabendo que vocês têm algo eterno lá em cima. O que vocês estão fazendo olhando para trás? Pelo amor de Jesus, firma. Lembra, volta ao primeiro amor. É isso que o autor está falando. Volta ao primeiro amor. Então, irmão, não sei como que está a tua fé hoje, cada um aqui. Não sei como está, mas se você está naquele momento que está difícil, não tenho força para orar, não tenho ânimo, eu sei que tem que fazer, mas não consigo. Eu vou orar e durmo, eu não consigo ler um versículo, seja lá como seja a tua fé, eu oro, mas Deus não responde, Deus está em silêncio, e tantas coisas que acontecem na nossa vida. Acho que eu vou desistir, porque eu já fiz tudo que mandaram, já orei, já jejuei, já consagrei, estou sempre aos pés do Senhor. Irmãos, lembra, fica firme na promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não aqui, porque aqui a gente vive em sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Permaneça. Vai chegar o grande dia. Permaneça. Aí ele diz agora, nem lembro onde eu parei, meu pai. Alguém lembra? Contudo, lembrai-vos algumas vezes, tá, 34. Não, no 37, né? 36, tá. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, ansieis plenamente o que ele prometeu. Ou seja, o que eu acabei de dizer, vocês necessitam de perseverança. Nós necessitamos de perseverança, para que, havendo cumprido a vontade de Deus, ansieis plenamente o que ele prometeu. No 37, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. De novo ele reforça, o justo viverá pela fé, contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. No 39, que é o último, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Glória a Deus. Glória a Deus que nós não somos dos que retrocedem. Agora, vira a página aí da sua Bíblia e o último texto, o penúltimo que nós vamos ler, falando dessa perseverança. Graças a Deus, nós não somos os que retrocedem. Estamos aqui capenga, às vezes, mas estamos aqui, firme e forte. Graças ao Senhor, sustentado pela graça de Deus. Não é por nós não, viu? Não acredita que é porque não, eu sou fortuna. É que eu oro todo dia. Também oro todo dia, eu leio todo... Filho, não confia nisso não. Lembra que Pedro andava com Jesus todo dia, mas ele negou Jesus. Não confia não confia não. Confia em você não. Nada vem de você. Nada. Tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Tudo. Se você cair no erro de achar, mas também, claro que ela vai estar fraca. Não ora, não leve eu, não. Todo dia eu faço meu devocional, eu oro 2 horas. Você tá igual aqueles homens lá que Jesus disse nas esquinas lá, falando, orando para todo mundo ver que ele, ó, não cai nessa não. Não confia na tua força, não. Não vai lá brincar com o pecado achando que não, mas eu sou crente. Não caio, eu todo dia oro. Pecado é pecado. A gente não tem que ter medo do diabo, mas a gente tem que entender que ele tem força e ele nos arrodeia esperando aquele dia que teu marido te ofendeu e você se sentiu, porque mulher, um ser humano, mas mulher é assim, fez uma ferida aqui agora, ela não vai ficar naquela ferida, ela vai voltar. Aí vai falar 5, 10, 20 caras. Porque sempre foi assim. Porque ele nunca, coitado, uma vez ele nunca me elogiou. Ela fala nunca, entendeu? Aí volta, meu Deus. Aí vai na mãe, no pai. Quando vai ver, ela tá lá assim, ó, depressiva. Porque a pessoa teve uma agora que acabou uma ferida agora. É assim que a gente é, ou não é? A gente é desse jeito aí. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que nós somos humanos. Se a gente acreditar que não, agora eu tô fortão porque eu tô lendo, eu tô jejuando, amigo, a nossa vida é assim, ó. Lembrou de uma música? Não peca. Não peca. Ó, a nossa vida é assim, no tobogã de emoções. Foi Deus que deu as emoções, ele sabe que nós somos assim. Lembra que ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de entender que nós passamos por provações, privações, dores. Ele sabe porque ele viveu tudo isso, ele só não pecou porque ele é santo, glória a Deus, por isso nós estamos aqui, que ele nos salvou. Mas nós não podemos confiar na nossa fé e dizer que não vai cair, porque vai. Provérbios diz, aquele que ateia fogo ao seu seio e acha que não vai queimar roupa, vai queimar. Gente, não brinque com o pecado. De verdade, eu falo isso com todo o meu coração, porque tá aqui uma que já brincou com o pecado. Não queira pagar para ver, não. Que você vê mesmo. Não queira pagar para ver, não. Sabe quando diz horrenda coisa cair na mão de Deus vivo? Eu posso dizer para você, terrível, dilacerante coisa é se afastar da presença de Deus. É um vazio que nada preenche. Você pode ser trilionário, ter o homem ou a mulher mais desejada do mundo, você pode ter tudo. Se você não estiver na presença de Deus, você não tem nada. Você é o mais pobre dos pecadores, o mais miserável dos homens. Então não brinque com o pecado. Não brinque. Viu? Pegar os jovens aqui, eu gosto dos jovens que, né, eles gostam de zoar os velhos, a gente vai brincar com eles agora. Pegar ali o Eduardo Felipe, né, todo afeiçoado. Aí, Eduardo Felipe é homem, né, jovem. O que a Bíblia diz? Que jovem está no vigor, né? Provérbio diz que a bênção, a graça do jovem é a força, já do ancião são os seus cabelos brancos, né? Aí tá lá o Eduardo Felipe, todo bonitão, aí começam a dizer, nossa, Felipe, você tá bonito, o Eduardo, não chamam de Felipe, você tá bonito, aí eu entro hoje, amanhã, ouvi uma elogio hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, aí ele vai como? Se ele não vigiar, né? Aí ele vai ficando, daqui a pouco ele já tá aqui fazendo corte na sobrancelha, aí vai indo, né? Vai indo. Aí ele acha, a menina começa a chegar ali perto, a menina que não é de Deus, que foi enviada pelo demônio, mas ele pensa, não, sou crente, já sei o que é estar longe de Deus, nunca mais eu quero passar por isso, sou crente. Mas ó, a menina tá, não, mas eu sou crente, jamais eu vou ser, não, eu sou do teatro da igreja, eu oro lá na frente, quando vou lá ajudar a orar, eu ajudo nos jovens, eu. Aí avisa uma, avisa duas, avisa o Espírito Santo, a menina passa, pede uma carona, o Espírito Santo, não dá não, ele, não, mas eu, imagina, eu só não vou ajudar uma pessoa. Quando o Felipe menos esperar, a menina aqui, oi, tudo bem? Faz tempo, né, que a gente não se vê. Entenderam? Deu para entender? Gente, nós caímos. Não confie em você. O que você tem não vem de você, vem de Deus. Você precisa estar na presença dele
constantemente. Orai e vigiai. Orai sem cessar. Amém? Para encerrarmos, abra aí Hebreus 12, versículo 2 e 3. Para! Diz aí, ó. Versículo 2 e 3. Olhando fixamente, oh glória, amo esse texto. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Então olha para o autor e consumador da fé, que suportou tudo isso e está lá sentado. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Não desista de Cristo. Não desista de Cristo. Ele está dizendo, olha para o autor e consumador da fé. Quando você achar que está tudo muito ruim, olha e fala, olha o que Jesus sofreu. Olha o que ele viveu. Olha as dores, olha a vergonha, olha o abandono. Lembra tudo que Jesus viveu e ele suportou porque ele sabia o que o aguardava. O que aguardava Jesus? Além de salvar a humanidade, ele sabia que dali ele ia ser colocado lá à destra do Pai. O nome dele estaria acima de todo nome e tudo estaria sujeito aos pés dele. A ele seria devolvida a glória da qual ele escolheu se esvaziar por amor de mim e de você. Então olha para o autor e consumador da fé. E para encerrar agora o último texto verdadeiramente, para lembrar de que Deus fortalece a nossa fé, você não precisa se preocupar em como eu vou fazer para fortalecer minha fé. Não é você. Você vai orar, você vai buscar Deus, você vai buscar ajuda, você vai fazer discipulado, você vai ligar para uma irmã pedir para ela orar. Pede para a irmã Tânia, liga para ela que ela ora na hora para você. A Lucy não dorme, ela fica as madrugadas orando tudo pelo povo. Fica a madrugada tudo orando pelo povo. Precisou, mano, Lucy, pode ser a hora que for, 4 horas, ela tá orando, pode mandar, manda tudo para ela. E Deus vai te fortalecer. Vamos lá, Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, correm e não se cansam. Corre, não se cansa, corre na presença do Senhor todo dia, levanta de madrugada, ora, vai, leva a criança para a escola, volta, ajoelha de novo, fala com Deus de novo, clama ao Senhor, ora, lembra do pastor, ora pelo pastor, continua olhando, ai Deus, mas me xingaram, aleluia, o Senhor Jesus também foi xingado, mas ele não levou isso em conta, ai, mas a minha vizinha me caluniou, o Senhor Jesus também foi caluniado, eu vou olhar para o autor e consumador da fé, eu olho para o autor e consumador da fé, é Ele que me dá força, é Ele que me dá vigor, é Ele que me ajuda a não me cansar, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Irmãos, era essa palavra, fé, receba fé, fortalecimento da sua fé. Lembre que em todo tempo Deus é contigo, renova suas forças, está tudo acessível, você só precisa de uma oração. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser eloquente, você não precisa nem de palavras. Você precisa chegar e falar, Deus. Ele fala, eu sei, filho, eu já sei. Aí suas lágrimas só vai cair, o Espírito Santo colhe aqui, ó, e enche. Em Apocalipse está dizendo que tem uma taça com as lágrimas dos santos. Só se coloque na presença do teu Deus. Só se coloque. Ele só está te chamando para isso. Filho, para de se cansar. Se coloca na minha presença. Busca a minha face.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Qual é todo o coração? É quando eu vou desarmado, eu não vou lá, Senhor, sabe, aconteceu isso, mas é que também... Não, vai desarmado. Chega lá e fala, Senhor, eu errei de novo. De novo, eu sei que eu já pedi perdão. Eu sei que eu tenho que amar aquela pessoa, Deus, mas eu não consigo. Senhor, eu sei que eu estou culpando A, B, eu sei, mas a culpa é minha. Me perdoa. Vai desarmado. Isso é buscar de todo o coração. Eu falo, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, mas me ajuda na minha fraqueza. Eu tenho fé no Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Seja sincero, seja honesto com Deus. Um coração quebrantado, Deus não resiste. Você não tem como esconder nada de Deus. Então, quando você vai e fala tudo o que Ele já sabe, Ele entende, minha filha confia em mim. E sabe que aqui ela tem um colo para abraçar, ela tem um colo onde chorar. Aleluia! Olhe para o autor e consumador da vossa fé.